E a Polícia Federal vai questionar o STF nesta sexta-feira sobre como ficam as investigações de militares das Forças Armadas que supostamente podem ter participado dos atos golpistas em 8 de janeiro. Paola Cuenca. A Polícia Federal já vem conduzindo diversos inquéritos, inclusive cumprindo mandados de prisão, de busca e apreensão contra pessoas que são suspeitas de cometer crimes como de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa por conta dos atos do dia 8 de janeiro. Há dúvida se militares que também possam ter cometido crimes relacionados aos atos golpistas ficam sendo investigados pela Polícia Federal ou se isso caberia então ao âmbito da Justiça Militar e, portanto, a investigação sairia do poder da Polícia Federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi quem informou na tarde desta quinta-feira que até esta sexta será feito o pedido de informação, esse questionamento pela Polícia Federal ao STF. Nessa sexta, inclusive, havia uma expectativa de encerramento de um julgamento virtual que acontecia ao longo de toda essa semana a respeito da competência da Justiça Militar para julgar os militares das Forças Armadas que possam ter cometido crimes enquanto eles estavam atuando em uma operação da garantia da lei e da ordem, por exemplo, ou então combatendo crimes, como uma operação feita em uma comunidade completamente dominada pelo tráfico de drogas. Isso porque a Procuradoria-Geral da República ingressou com essa ação no STF, inclusive pedindo a inconstitucionalidade de uma lei complementar que coloca dentro da competência da Justiça Militar analisar um crime que possa ter sido cometido por um militar das Forças Armadas nessas situações. Ou seja, se um militar, por exemplo, matou uma pessoa durante o cumprimento de uma operação de garantia da lei e da ordem, ele não seria então julgado dentro da Justiça Civil, passando por um tribunal de júri, mas sim sendo então julgado pela Justiça Militar. Os ministros do STF analisavam se de fato essa lei complementar era constitucional ou inconstitucional. O processo estava bem dividido nesse julgamento, isso porque 5 ministros estavam já votando para que essa competência continuasse na Justiça Militar e 2 colocavam que, na verdade, esse processo deveria mudar. Só que o ministro Ricardo Lewandowski pediu destaque nesta quinta-feira, o que significa que esse julgamento sai do âmbito virtual e deve, então, ser analisado presencialmente pelos ministros da Suprema Corte no plenário aqui do Supremo Tribunal Federal. Para essa sexta-feira, a gente ainda tem uma outra expectativa. Isso porque também está acontecendo ao longo de toda essa semana um julgamento virtual que se refere à deputada federal Carla Zambelli. Na sexta-feira passada, o ministro Gilmar Mendes já havia manifestado o voto dele a respeito de um pedido feito pela defesa de Carla Zambelli para que ela pudesse recuperar o porte de arma de fogo e também pudesse recuperar as armas que foram apreendidas pela Polícia Federal, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não era competente para analisar a situação que foi registrada ainda em outubro do ano passado, quando Carla Zambelli perseguia um homem pelas ruas de São Paulo armada. Nesse sentido, o ministro Gilmar Mendes já havia dito que a deputada federal só não foi presa em flagrante por conta dessa situação, justamente por conta do foro privilegiado. Então, o Supremo Tribunal Federal poderia, assim, continuar analisando toda essa situação. Esse pedido feito pela defesa para que toda essa situação não fosse analisada pelo Supremo, para que a deputada federal pudesse, então, ter de novo seu porte de arma de fogo, continua sendo debatido no julgamento virtual. Até agora, além do ministro Gilmar Mendes, só declararam seus votos os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, que seguiram o posicionamento do relator. Então, até agora, são 4 votos para que Carla Zambelli continue sem o seu porte de arma de fogo. Vamos acompanhar para ver como esse julgamento vai ser finalizado nesta sexta-feira. Paola Cuenca, de Brasília, para o SBT News.